Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 13.2, Conteúdo, gênero textual, letra de música, diálogo, crônica, ênfase nos poemas indefinido, interrogativo, demonstrativo e relativo. Habilidade: relembrar os pronomes e reconhecer em textos diversos, bem como conhecer as características dos gêneros textuais, letra de música e diálogo. Muito boa tarde a todos. Continuando nossa aula, a gente vai falar um pouco da revisão, né, da primeira aula. Vamos rever só alguns pontos importantes. Vamos lá. Muito bem, então, sobre o arcadismo, foi uma reação à dualidade, aos excessos do barroco, como o professor Júnior já explicou para vocês. Então, o homem, pode deixar na cartela, por favor, tá? Porque senão vai levar muito tempo. A simplicidade e a harmonia da vida no campo e faz referência à antiguidade clássica. E o arcadismo no contexto histórico, já aqui no Brasil, está no contexto aí da independência dos Estados Unidos, né, e os ideais da Revolução Francesa lá na Europa, motivam os jovens poetas Árcades, né, na Vila Rica, a se rebelar contra o domínio português e a organizar a Inconfidência Mineira. Seguindo o marco inicial aí, nos escritores, nos poetas, né, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, com a publicação da obra Obras Poéticas. E as principais temáticas do arcadismo no Brasil, os poetas buscam a harmonia com a natureza e exaltam as belezas do campo, né, em contraposição à vida nas cidades. Então, esse era uma das principais características do arcadismo, essa exaltação da natureza. As pessoas queriam voltar para o campo para ter uma vida tranquila. E os principais autores e obras, nós temos Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, Frei Santa Rita Durão. E os principais autores e as obras foi de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né, com a poesia Maria de Disseu e Cartas Chilenas. Muito bem, então nós fizemos aí a revisão dos principais pontos da primeira aula e a gente vai agora para o desafio da segunda aula. Vamos lá. Ok, então, de acordo aí com a nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os pronomes, né? Então, observe aí as palavras que estão em vermelho, certo? Nessa tirinha. Você vai dizer qual é a classe de palavras que elas pertencem, ok? Então, esse é o desafio, vocês irão comentar esse desafio no final da nossa aula, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Muito bem. Então, a gente vai estudar algumas classes de palavras hoje, né? Mas, iniciando, nós vamos falar um pouco sobre as características dos gêneros textuais, letra de música, que é um gênero textual, o diálogo, né, e a crônica, assunto que a gente já estudou, né, o diálogo e a crônica, a gente vai só rever alguns pontos importantes, não é? E a letra de música, ela vem do grego, né, que significa musique techne, a arte das musas, né, significa, esse é o significado da palavra música. É uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, né, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. E a música, ela engloba uma combinação de elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som, que vem ser a altura, né, a duração, a intensidade, o timbre, né, que vão estar envolvidos aí nas características do som dessa música, que podem ocorrer sequencialmente, no caso o ritmo e a melodia, ou simultaneamente, no caso a harmonia, né, da sonoridade da música. Então, a letra de música são uma das formas textuais pré-elaboradas, mais absorvidas cotidianamente pela maior parte da população mundial, em especial por jovens e adolescentes. Então, nós trouxemos a letra de música porque ela tem vários elementos da linguagem, como as figuras de linguagem, não é? E elas têm toda uma construção
poética, né? Quando vai se produzir uma letra de música que tenha qualidade. Então, a letra de música são construções textuais intencionais, né? Por meio das quais se quer transmitir uma mensagem. Então, essa mensagem pode ser de amor, pode ser de crítica, né? Pode ser qualquer outra finalidade. Elas não são apenas textos lúdicos, mas elas carregam mensagens morais, sociais, políticas, né? E são, desse modo, indutores de comportamentos e formadores de opinião. Então, uma letra de música que tenha uma qualidade, ela vai trazer toda essa carga, né? Esse sentido, né? Nessa letra dessa música. Estabelecem e consolidam novos valores, né? Pensamentos e possivelmente fortalecem o senso comum, mais que a maioria dos textos cotidianos. E, por fim, podem ser, e muitas vezes são, utilizadas como instrumento de dominação ideológica. Então, aqui, observem que a música, ela também vai ter esse papel de dominação ideológica. Então, uma vez que você constrói uma música, como ela é intencional, então ela pode também induzir as pessoas a ter uma determinada ideologia, não é? E, portanto, de algum modo, devem ser assimiladas sem compreensão crítica e sem a observação das gradações de qualidade artística, lexical, né, semântica, sonora, estrutural. Então, as letras de música, como contam histórias, né, elas contam histórias, elas constroem personagens, enredos, né, passeiam pela crônica e em outros momentos podem ser lidas como poemas. Como eu já mostrei aqui em outras aulas para vocês, lembra lá da música do Guilherme Arantes, que ele cantou sobre a água, né? Viu como ele mostra a poesia dentro da música? E em alguns casos são os mesmos poemas, né, de alguns dos nossos maiores poetas de todos os tempos que foram musicados. Mas, num aspecto mais amplo, extrapolam de muitas maneiras os gêneros citados. Então, a música, ela vai contar história, ela vai construir personagem, enredos, depende do artista, né, que vai compor essa música. Então, ela serve como instrumento de ideologia. As músicas que têm qualidade, elas vão conter uma crítica, né, elas vão fazer uma crítica, ou então vamos simplesmente falar de amor, não é? Então, atualmente, a gente não vê muito mais música com todas aquelas qualidades que a gente via antigamente, né? Toda uma estrutura para se criticar, ou então para fazer contar um fato social, não é? De uma determinada sociedade. E hoje a gente quase já não vê isso, né? Tem um cantor chamado Gabriel Pensador, que ele, nas letras das músicas dele, né, ele faz bastante críticas a algumas situações sociais, políticas, né? Então, eu gosto muito de ver a letra das músicas dele. E, atualmente, a gente não vê muito mais essa questão poética, né? Essa questão de você construir músicas que falem, que critiquem, que mostrem uma realidade, né? Então, só para a gente ver aí a estrutura, uma estrutura básica da letra da música. Então, a estrutura da música, ela vai estar o refrão, que é aquela parte que se repete no texto, né? Sempre tem a primeira estrofe da música, e aí 2 ou 3 estrofes, aí vem o refrão, que é aquela parte onde se repete várias vezes quando está se tocando a música. A introdução vem ser a parte inicial, que é justamente a primeira estrofe da música. E a coda é uma parada que, no momento que o cantor está cantando, ele vai fazer uma pequena parada antes de começar o ritmo novamente da outra estrofe da música, né? Só para vocês conhecerem, já que a nossa aula não é exatamente sobre música, né, a estrutura formal da música, mas sim da sua estrutura da linguagem, né? Que a gente puxa já para o lado da língua portuguesa. Então, a linguagem da música, o que vai ter nessa linguagem? Nós vamos ter uma linguagem coloquial, né? Muitas músicas, elas trazem essa linguagem bem simples do dia a dia, não é? Ela vai ser carregada aí das metáforas, né? A metáfora é o quê? Uma figura de linguagem que você faz uma determinada comparação, né? A analogia também é a mesma coisa, você faz uma relação de semelhança de uma coisa com outra.
A subjetividade, ela está muito relacionada ao pensamento do cantor, né? Do compositor, no momento que ele vai escrever aquela música. Então, muito para o lado íntimo, né? Pessoal. E a comparação também é um elemento, é uma figura de linguagem que ele vai comparar uma coisa com a outra, fazer uma determinada comparação, uma comparação indireta, né? A gente fala assim. E as anáforas são repetições de palavras que vão estar na letra da música. As onomatopeias, por exemplo, são também figuras de linguagem que você vai reproduzir o som da natureza, né? Ou do pingar da chuva, né? Ou então do latido de um animal, ou de um objeto que faz um determinado barulho, por exemplo, a buzina, né? Então, essas são as onomatopeias. Então, vamos ver o exemplo de metáfora. Sua fala é uma linda melodia. Então, esse pequeno trecho da música de Luan Santana, Um Beijo. Então, vejam que aqui eu tenho uma comparação, a metáfora é uma comparação direta. Então, ele está comparando a fala da moça como se fosse uma linda música, uma linda melodia. Então, ele faz essa comparação da voz, né, da pessoa amada com uma linda música. Então, isso eu tenho o quê? Metáfora. E aí eu vou ter também a comparação, que é uma comparação indireta, quando da mesma forma eu comparo uma coisa com outra. Então, por exemplo, eu digo, na letra da música Com uma Onda no Mar, de Lulu Santana, ele diz, aqui dentro, né? Aqui dentro, sempre como uma onda no mar. Então, quando ele diz aqui dentro, ele está se referindo ao eu poético, né? Ao íntimo do eu poético. E que esse eu poético continua como se fosse uma onda no mar, indo e vindo, né? Naquela tranquilidade. E, ao mesmo tempo, como a água é um elemento que se renova o tempo inteiro, então ele também usa, né? Ele está nesse sentido também, né? De dizer que a vida deve ser algo que esteja assim, indo e vindo, né? A nossa vida nunca fica parada, né? Sempre está. A vida é uma coisa constante, que sempre está em mudança, transformação. Ok? E aí eu tenho a anáfora. Observem que na letra dessa música, né? Ela vai voltar. Então ele usa o pronome ela várias vezes, né? Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é uma mulher de verdade. Então ele usou a anáfora aí para falar dessa mulher. Portanto, são esses elementos que a gente buscou trazer para vocês e mostrar que a linguagem, né? A linguagem vai estar presente aí, a poesia, né? Os elementos das figuras de linguagem vão estar muito presentes. E o diálogo, como nós já estudamos, é uma conversação entre duas ou mais pessoas, né? É o que a gente costuma ouvir, né? Então, costuma-se dizer erroneamente que significa dois, porque o de significa dois, né? Essa primeira sílaba da palavra de significa dois. No entanto, significa passagem, movimento, né? Assim como o diálogo significa a troca de intervenientes. E podem ser dois ou mais. Então, na verdade, o que significa diálogo? Significa a passagem, o movimento, né? Essa troca entre duas pessoas ou mais, não é? O diálogo faz parte substancial de textos, de debates, né? Ou de entrevistas próprios da imprensa, falada ou escrita, que vão estar presentes nos jornais, no rádio, na televisão e tantos outros meios de comunicação, ok? E na presença do diálogo, nós vamos ter sempre o emissor e o receptor. Lembra que nós já estudamos elementos da linguagem da comunicação. E o emissor sempre é aquele que fala, né, ou oral ou escrito, e o receptor é o que recebe essa mensagem. A presença do diálogo vai estar em conversa informal, debates, entrevista, roda de conversa, mesa redonda. Então, são esses e várias outras formas de nos comunicarmos no nosso dia a dia. A presença do diálogo também vai estar em textos literários, como as fábulas, né? Os contos, as lendas, as histórias de quadrinhos, as anedotas, as crônicas, como nós já estudamos alguns desses gêneros textuais. Então, já mostrei para vocês
que o diálogo ele vai estar presente na fala dos personagens, quando eles falam diretamente ao texto. Então, o discurso direto também é um outro assunto que nós já estudamos. Ele vai justamente colocar a voz do personagem, né? Pode mostrar aí para eles onde você está, vovó, por exemplo. Aqui nessa conversa, né? Onde está a vovó? Perguntou ela com a voz fraca. Então, observem aqui que nesse discurso direto, eu tenho a presença do personagem, que no caso é o menino que está falando, onde está a vovó. Aí é a voz do personagem diretamente. Agora, o restante da frase, perguntou ela com a voz fraca, aí é a voz do narrador observador, tá? Seguindo, eu continuo tendo a voz do personagem novamente, ó. Está lá para dentro, respondeu o moleque cruzando os braços. Está lá para dentro, até nesse ponto, é a voz do personagem. O restante da frase é a voz do narrador observador, tá? Olha, Benedito, diz-lhe que está bom, não lhe digas coisa alguma. Essa última frase é a voz do personagem completamente, tá? Ele falou totalmente aí como personagem, como narrador personagem, ok? Então, na conversa informal, vamos ver só um exemplo. Isso aí a gente faz cotidianamente, né? Margarida entrou em casa e viu sua mãe, que estava sentada em uma poltrona, folheando uma revista. Sem dizer nada, dirigiu-se à cozinha. A mãe interpelou. Então, vejam que aí, nesse primeiro parágrafo, quem está falando é o narrador, tá? O narrador observador. E aí, para ele chamar a voz do personagem, né? Vai começar a conversa, o diálogo. Com quem você esteve? Quem está falando aí nesse momento é a mãe, certo? Com a Rosa e o Edu. Aqui quem responde é a filha, certo? Já que é uma conversa entre dois personagens. Edu é a mãe que fala. Aí ela responde, é o irmão da Rosa. Respondeu distraidamente. Você nunca me falou desse Edu. Eu conheci há pouco tempo, a menina responde. O que faz o Edu? A mãe pergunta. Ora, mamãe, que curiosidade. Então vejam que eu tenho aí algumas palavras que estão em destaques, já que nós vamos trabalhar também os pronomes. Então, desse é um pronome demonstrativo, pouco é um pronome indefinido e o que é um pronome relativo. E com quem também é um pronome relativo que faz aí uma pergunta, né? Um pronome interrogativo, na verdade. Então, na transcrição de um diálogo, deve-se sempre, primeiramente, descrever a situação em que ele ocorreu, né? Como neste exemplo, um diálogo ouvido em casa. Então, quando você vai iniciar um diálogo, na escrita, o narrador ele tem que dizer o que vai acontecer, né? Para poder entrar a voz dos personagens e haver o entendimento. Então, vamos relembrar só alguns pontos sobre a crônica. Lembra que a gente estudou sobre a crônica? Que ele é um gênero textual que faz reflexão pessoal sobre alguns acontecimentos do cotidiano, do nosso dia a dia, né? Ele não se limita à reprodução dos fatos, ele vai além para mostrar alguns ângulos que a gente muitas vezes não percebe. E na característica da crônica, ele é o gênero curto, né? Um texto curto. Ele trata apenas de um problema, né? De que aconteceu nesse cotidiano. Ele traz personagens comuns para dentro dessa história. As personagens não têm aprofundamento psicológico, ou seja, são traços bem rápidos desse personagem. Ele é organizado em torno de um único problema, né, já que a história é curta. E ela também pode envolver aí o leitor, promovendo uma análise e uma reflexão sobre os fatos narrados. O tempo normalmente corresponde a alguns minutos ou algumas horas, né, já que é uma história curta. E ela também é fragmentária. Na estrutura da crônica, ela é uma estrutura livre, que pode valer-se do diálogo, né, do monólogo, depende de como os personagens estão colocados nessa história. Ele vai ter, como ele é um texto narrativo, ele vai ter personagem, vai ter tempo, espaço, narrador, né, porque é uma história. E a história ela é fictícia, ela é algo criado, né, apesar de estar embasado em acontecimentos reais. As marcas do gênero: comentário do fato, a ficção, porque é um texto criado, a ironia, né, quando você quer dizer uma coisa e na verdade você quer dizer outra, o humor, que é aquela coisa engraçada, né, que às vezes acontece mesmo no dia a dia,
e a defesa das ideias, né? Depende do ponto de vista do escritor, do cronista. A crônica ela pode ser literária, como eu falei para vocês, que os escritores lá vão relatar os fatos, os sentimentos, né? A nostalgia ao escrever uma determinada crônica. E ela pode ser jornalística também, né? Que vai mostrar, mas só que aí são relatos de fatos reais, de algo que aconteceu. E aí o jornalista vai colocar o ponto de vista dele, né? Sobre aquele fato que aconteceu. Como mostrei para vocês lá da tragédia de Mariana, que foi toda uma narrativa, né? Contando, relatando o que aconteceu e colocando também os pontos de vista dele a respeito daquele acontecimento. Então vamos rever só um exemplo, né? Que eu mostrei para vocês, a crônica, que tem como título brincadeira. Então você observa aí que nessa crônica eu tenho um diálogo, né? Conversa entre os personagens. Aqui nessa brincadeira você percebeu que o personagem principal ele tenta provocar um certo medo nas pessoas, porque ele diz, né, que ele sabe de algo sobre a pessoa e as pessoas têm uma reação diferente, né? Cada uma delas tem uma reação diferente. E muitas das vezes, o que ele quis colocar com essa crônica? Muitas vezes a gente tem realmente um segredo, a gente não quer que ninguém saiba. Já pensou se alguém te liga e diz assim, você sei de tudo? Aí você vai, tipo, entrar em pânico, né? Você sei de tudo o quê? Então, você fica meio que apavorado, né? Se você tiver, claro, um segredo a esconder. Então, a estrutura dessa crônica, ela é formada em diálogo, né? Tem a conversa aí dos personagens, é uma história bem curta. Ele tem apenas um problema que vai gerar em torno dessa história. E essas são as características principais que vão estar envolvidas nessa crônica. Indo na sequência, nós vamos recordar os pronomes demonstrativos, né? Então vocês vão ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre eles e daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos os nossos comentários. Vamos lá. Pronomes demonstrativos: este, esse, isto, isso, aquele, aquilo. Pronomes relativos cujo, quanto, qual, onde, quem e que. Pronomes indefinidos: algum, nenhum, alguém, ninguém, outro, todo, tudo, nada. Pronomes interrogativos: quanto, que, qual, quem. Ok, então vocês reviram aí alguns pronomes, né? A gente vai só revisar sobre esse assunto. Os pronomes indefinidos são aqueles em que vão indefinir algo, né? Ou alguma coisa. Então nós temos os pronomes indefinidos, os variáveis, que são aqueles que não vão para o plural, eles vão estar sempre no singular, e tem aqueles que vão para o plural. Então, o que vocês estão vendo aí na tabelinha, né? Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto e qualquer. Esses pronomes eles vão variar, ou seja, eles vão para o plural. E os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada, algo, esses pronomes eles não vão para o plural, tá? Eles vão sempre se referir ao singular. Já os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? São eu, tu e ele, né? No singular, ou nós, vós, eles no plural. Então, a posição significa, o que significa essa posição? Se você está perto, se você está longe, né? Se você está próximo. Então, vejam bem aqui, que eu tenho essa tabelinha. A pessoa, a primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele, certo? Então, nós temos os pronomes masculinos e temos o feminino. E aí nós temos também o neutro. O masculino vai se referir sempre a algo masculino, né? Então, este, estes, esse, esses, aquele ou aqueles.
O feminino, esta, essa, essas, aquela ou aquelas. E o neutro, ele vai se referir a coisas, né? Mais no sentido de coisas. Coisas, objetos, não é? Então, ele vai ser chamado de isto, isso ou aquilo. Vamos colocar uma cartela em branco, só para eu mostrar para vocês os pronomes demonstrativos, quando eles estão se referindo à primeira pessoa, que eu vou usar o este ou estes, né? Quando ele se referir à segunda pessoa e quando ele se referir à terceira pessoa, porque ele vai estar indicando o quê? Uma distância. Então, por exemplo, aqui, eu vou usar a frase: compro este carro aqui. Compro este carro aqui. Então, este está se referindo à pessoa que está perto da pessoa que fala. Próximo da pessoa que fala. Quem é a pessoa que fala? É o eu, não é? A primeira pessoa, eu. Então, ele está próximo da primeira pessoa, a pessoa que está falando. Compro esse carro. Esse carro aí. Então, aí significa que ele está próximo da pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, que é o tu. E a terceira frase, compro aquele carro lá. Então, quando se me referir àquele, significa que o objeto, a coisa, não está próximo nem do eu, tá? Não está próximo nem do eu, nem do tu. Ele vai estar longe, certo? Ele vai estar longe das duas pessoas. Ele está longe dos dois, ok? Então, sempre que a gente se referir àquele, significa que ele está uma distância tanto de quem fala quanto com quem se fala. Tá ok? Seguindo, nós temos o emprego dos pronomes demonstrativos com relação ao espaço, mais uma vez, né? Este e esta, isto. Quando a coisa está próxima da pessoa que fala, quem é a pessoa que fala? Eu. Está próximo de quem está falando, que geralmente é o eu que fala primeiro. Esse, essa, isso, quando a coisa está próxima da pessoa com quem se fala. Então, se eu estou no discurso, eu estou falando com alguém, então esse outro alguém quem é? A pessoa, é a segunda pessoa, é o tu. Aquele, aquela e aquilo, quando a coisa demonstrada não está próxima nem do locutor e nem do interlocutor. Quem é o locutor? É a primeira pessoa que fala, é o eu. É o emissor. E o interlocutor é a segunda pessoa, sempre o tu, né? Ou a que está próxima de quem está falando, com o locutor, ok? Em relação ao próprio texto, né, em referência a dois elementos anteriormente expressos, emprega-se este, esta, isto, para indicar o elemento mais próximo, e aquele, aquela e aquilo para indicar os mais distantes. Então, este, esta, isto, para elementos que estão mais próximos, e aquele, aquela e aquilo sempre vai indicar algo que está mais distante de quem se fala ou com quem se fala. Pedro já contraiu febre amarela e dengue. Esta, no surto que houve no Rio de Janeiro, então esta está se referindo quem? A febre amarela. E aquela, quando esteve na floresta amazônica em 1999. Então, veja aí a distância de tempo também, tá? Eu vejo que aquela está se referindo a dengue, né? Esta se refere à febre amarela e aquela se refere a dengue, tá? Então, vamos seguir mais um exemplo. Os pronomes, aquele é o professor de língua portuguesa. Vamos supor que tem um aluno lá no fundo da sala e ele se refere ao professor que está lá na frente. Então, veja a distância que ele está, não é? Esta canoa é minha.
Então, ele está na canoa, então significa que eu vou usar o pronome esta, porque ele sempre vai se referir à primeira pessoa. Os pronomes interrogativos são pronomes indefinidos, né? Que, quando, como, qual, são empregados em frases interrogativas, fazer sempre uma pergunta. E o pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui o termo de oração anterior e estabelece a relação entre duas orações. E vão ser eles o que, o quando, como, onde, cujo, cuja, quanto, a qual, o qual, do qual e da qual. E aí vai depender do contexto para a gente empregar cada um desses pronomes relativos, ok? Então, a gente encerra a nossa aula hoje e amanhã a gente aguarda vocês novamente. Valeu, até amanhã. Até amanhã.